Boa tarde a todas e todos, né, que nos acompanham, né. Nós faremos a apresentação aqui, né, via Google Meet e depois a gravação vai ficar disponível também no YouTube, na página da UFNT. Assim, aqui está a, a primeira página está como comitê gestor, né, mas enfim, não desconsiderem esse detalhe que eu esqueci de alterar. Então, é um grande satisfação, né, que damos início à apresentação do relatório, né, de avaliação institucional 2024 da UFNT, que foi resultado, né, de um trabalho coletivo, comprometido, né, conduzido pela comissão própria de avaliação, a CPA. A CPA, né, é um órgão autônomo no âmbito da universidade, responsável por coordenar o processo interno de autoavaliação institucional, em diálogo constante com a comunidade acadêmica e a sociedade. Seu papel é essencial para que possamos identificar nossos pontos fortes, nossos desafios e, a partir disso, propor melhorias para o fortalecimento da nossa instituição. Nosso trabalho está inserido no contexto do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, que foi instituído pela Lei 10.861, de 2004. O SINAES tem como objetivo promover a melhoria da qualidade da educação superior no Brasil, a expansão da oferta, o respeito à diversidade institucional e o fortalecimento da responsabilidade social das instituições. A avaliação institucional realizada pela CPA é, portanto, parte estratégica desse sistema. É através da CPA que construímos um olhar crítico e fundamentado sobre o que realizamos e sobre o que ainda podemos e precisamos avançar. Além disso, também gostaríamos de, né, já foi pontuado, né, a questão da equipe, né, então agradecimento à equipe da CPA, aos membros, à SUCOM, né, também que nos auxiliou em algumas divulgações, né, a CPA, ela, na UFNT, ela se instala, né, a partir de abril, né, do ano passado, né, e a professora Clarete Ditosa antes esteve aí na transição, né, entre a CPA da UFT, né, então, o relatório anterior foi um relatório conjunto, né, CPA-UFT, CPA-UFNT. Né? Então, nessa transição, a professora Clarete que estava à frente, né, e ela nos auxiliou também, né, aí na implementação da CPA com uma equipe, né, exclusivamente da UFNT. Então, esse é o primeiro relatório de avaliação institucional da UFNT realizada sozinho, né? Então, só a UFNT, né? Separada da UFT. Também nosso agradecimento, né, à comunidade acadêmica, a todos, né, da comunidade externa também, que responderam e atenderam ao chamado, né, de participar aí da campanha de avaliação institucional. Né? A participação de todos respondendo o questionário é fundamental, né? Então, nosso agradecimento, né, a todos que participaram no momento da coleta de dados, né, respondendo ao questionário. Então, o relatório, né, a elaboração do relatório, ela é parte, né, é uma das partes, né, do processo avaliativo, né? Então, antes disso, né, tivemos aí um período de preparação, com o planejamento, né, da CPA, definindo aí, né, os objetivos, os instrumentos, também, né, a parte formativa, né, entendendo mais aí da legislação, né, dos documentos oficiais que tratam sobre os relatórios e sobre a avaliação institucional, né, então, que é essa parte da preparação, né, então, também aí
né, nesse período, elaboramos o nosso plano de avaliação institucional da UFNT, né, também elaboramos os questionários, né, com as questões que seriam direcionadas a cada um dos segmentos respondentes, aí, dos segmentos que compõem a universidade e também a comunidade externa. Então, depois de elaborado, né, o questionário, passamos para a fase seguinte, que é a coleta de dados, né? Então, que foi composto, né, de questões fechadas, então com dados quantitativos, e também de questões abertas, né? Então, que nos forneceu aí dados qualitativos, né, acerca dos eixos avaliados, né, que foi o eixo 1 e 2, né, que já vamos falar daqui a pouco. Então, após a coleta, né, nós passamos a fase de consolidação, né, de interpretação dos dados, né, de identificação de tendências e depois também, né, de sistematização de recomendações. Né. E, né, após a finalização, né, do relatório, então temos essa outra etapa, que é a etapa de divulgação, né, então, né, com o intuito de embasar, né, e dar suporte, né, a decisões, né, nos aspectos que estão apontados como frágeis no relatório. Então, para a coleta, né, de dados através do questionário, né, então, no ano passado, aí, entre outubro, né, de 30 de outubro até 10 de dezembro, nós, né, tivemos o período de coleta de dados, contamos, então, com o apoio, né, na divulgação, né, então, da SUCOM, né, então, com campanhas de comunicação, então, nas redes sociais, no site, né, da UFNT, né, então, no site haviam, né, foi colocado pop-ups, né, com o link para que, enfim, todos que acessassem, né, então, fossem remetidos ao link, poderiam, então, de acordo com o segmento a que pertence, responder, né, aos questionamentos. Né. Também foi divulgado por meio de e-mails, né, e em reuniões, né. Então, o engajamento, né, da comunidade, dos líderes, dos gestores, foi fundamental também, né, na divulgação. Então, a divulgação, né, nas redes sociais, imagino que muitos, né, puderam acompanhar aí os vídeos, cards, né, e também cartazes, né, no ambiente, né, dos centros. Então, como eu disse, né, nós avaliamos aí o eixo 1 e 2, né, o eixo 1, né, que é planejamento e avaliação institucional, né, então, que é composto pela dimensão 8, que trata do planejamento e avaliação, né. E o eixo 2, também, que avaliamos nesse ciclo, né, aliás, né, nesse primeiro ano, né, do ciclo, do triênio, né, enfim, é o primeiro ciclo, né, do triênio. Que é o eixo 2, então, é desenvolvimento institucional, e que é composto pelas dimensões 1 e 3, né, missão e plano de desenvolvimento institucional e responsabilidade social da instituição. Então, nos próximos anos, né, a avaliação ela é pensada em triênio, né, a avaliação institucional. Então, o relatório de 2024, né, ele é o relatório do primeiro ano do triênio, né, então, que é 2024, 2025, 2026, no final do triênio, a gente tem um relatório geral que pensa, né, os três anos, né, do ciclo. Então, no próximo ano, né, esse ano, né, nós vamos avaliar o eixo 3 e 5, e no ano seguinte, né, o eixo 4. Essa sistematização ela está orientada também
pela nota técnica 65 do INEP DAS e CONAS de 2014. Né? Então, que prevê, né, que hajam, né, dentro do triênio, né, 2 relatórios parciais e um final. Né? Então, o último eixo, né, o eixo do terceiro ano, aqui a gente colocou 4, ele vai ser, então, o relatório do eixo 4 é junto com o relatório final, né? São 2 relatórios. A metodologia que a gente usou, né, no questionário e a escala que a gente usou está alinhada com a metodologia NPS, Net Promoter Score, né, que é uma metodologia, né, que tem um índice, né, de 0 a 10, né, então que verifica a satisfação do usuário com uma instituição, com o serviço oferecido. Né? Então, é um método para medir a satisfação e a lealdade dos usuários, né? E, de acordo com a pontuação estabelecida pelos usuários, então a gente tem uma interpretação aí dos dados. Então, os usuários, né, os respondentes que colocaram notas 9 e 10, né, para os questionamentos, né, as afirmativas, né, contidas no questionário, então são, né, participantes, usuários altamente satisfeitos, né, e que recomendam ativamente a instituição, né, são identificados como promotores que tanto estão satisfeitos que falam, né, para os outros, né, o quão estão satisfeitos, né, por isso promotores. Os que atribuíram nota 7 e 8, né, então são identificados então como neutros, né, então são satisfeitos, né, mas não engajados o suficiente para falar bem, né, da instituição, né, para promover a instituição. E os que atribuíram notas de 0 a 6, né, então são considerados então usuários insatisfeitos e que podem impactar, né, negativamente aí a reputação da instituição. Então, como que é calculado o NPS? Né? Então, ele é o resultado da subtração da porcentagem de promotores, né? Então, subtraindo a porcentagem de detratores. Né? Então, quando o NPS é acima de 0, já é algo muito bom. Né? Significa que há mais promotores do que detratores. Né? Mas a gente ainda pode pensar, né, aí em uma escala, né, dentro desse resultado bom, né? Então, de 1 a 49, né, é considerado um resultado regular, né? É melhor do que 0 e menor que 0, né? Mas ainda é um resultado regular, né? Então, que carece de melhorias, né? De investimento no sentido de melhorar. O resultado, né, o NPS de 50 a 74 é considerado bom e de 75 a 100 excelente, né? Então, acima de 50 é considerado excelente porque indica alta satisfação e lealdade e abaixo de 0, então também indica mais detratores que promotores, o que é preocupante. Então, os impactos da avaliação, né? Impactos e compromissos, né? Então, a partir da avaliação institucional, né, o que se pretende? Né, a identificação de pontos fortes e áreas que necessitam de melhoria, o planejamento estratégico orientado por dados. Né? Então, né, os dados servem de subsídio para o planejamento. Dentre os compromissos, né, então, decorrentes do relatório, adotar práticas participativas e transparentes, né, garantir a excelência acadêmica e um ambiente educacional em constante evolução, formar profissionais competentes na produção de conhecimentos para o desenvolvimento regional sustentável. Então, esses são compromissos da universidade, né, estão expressos também nos documentos oficiais, né, como o PDI.
Então, aqui nós temos os dados sobre a participação, né, na campanha, né, de autoavaliação institucional de 2024. Então, tivemos a participação de 101 técnicos, 113 docentes, 387 discentes, 88 egressos e 18 pessoas da comunidade externa, um total de 707 participantes, né? O que, enfim, em alguns segmentos, né, os números são mais representativos, né, do contingente do que em outros, né? Então, os técnicos administrativos, quase 50% responderam, né, ao questionário, né, do universo de técnicos administrativos, né? Então, com uma menor participação aí dos discentes, né, que tem um universo muito maior, né, e dos docentes também. E então passamos, né, então aos dados, né, coletados no eixo 1, né, que trata sobre planejamento e avaliação. Então, que pensam principalmente, né, esse eixo, então a gente pensa, ele abrange, né, principalmente a avaliação institucional, o processo de planejamento, né, elaboração do PDI, né? Então, a primeira questão, né, que foi feita, né, você conhece a comissão própria de avaliação, né? Então, aí, pelo gráfico, né, vocês podem perceber que os docentes, né, são os que mais, né, conhecem, né, a CPA, e seguido aí pelos técnicos, e o menor conhecimento em relação à comissão própria de avaliação está entre os discentes, né? Então, é importante que a comunidade acadêmica conheça a CPA e também a Comissão Setorial de Avaliação, né, que atua no âmbito dos centros, né, para, enfim, que à medida que conhecem, né, e conhecem a importância, né, dessas comissões também, se coloca como um elemento, né, de engajamento, de participação no processo, né, e com isso se fortalece, né, o processo de avaliação. Por isso que, enfim, é uma questão importante. Outra questão, né, nesse eixo, né, conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFNT 2024-2027? Então, da mesma forma, né, o conhecimento em relação ao PDI, né, ele é menor entre os discentes, né, uma questão que só foi perguntada para docentes, discentes e técnicos, né, então necessário, né, nesse sentido, uma maior divulgação, né, do que está sendo feito e um link entre o que está sendo feito e o que está previsto no PDI, né, que isso seja divulgado também para a comunidade dos discentes, né, além dos docentes, né, é importante para todos. Outra questão dentro desse eixo, né? Então, você participou em 2023 da elaboração do PDI da UFNT para o período 2024-2027, seja compondo comissões como delegado ou mesmo respondendo às pesquisas enviadas pelas comissões que elaboram o PDI. Então, em relação à participação, né, nas comissões no período de elaboração aí do PDI, então, a maior participação verificada, né, foi entre os docentes, né, seguido pelos técnicos, né, e uma participação menor dos docentes, né. Então, em um próximo ciclo aí de elaboração, né, do PDI, né, em 2027, 2028, né, é importante a gente conseguir engajar, né, mais discentes, né, e que seja mais divulgado o processo, né, garantindo aí que todos, né, tenham ciência, né, e possam, né, participar e relatar depois também sobre essa participação, né, criar mecanismos que incentivem essa participação. Então, como recomendação, né, no eixo 1, planejamento e avaliação, nós temos aí fortalecer o planejamento e a transparência, né? Então,
uma vez que muitos não conhecem o PDI, não conhecem a comissão própria, né, de avaliação e também não conhecem a comissão setorial de avaliação. Né? Então, divulgar tanto as comissões como também divulgar e monitorar os resultados do PDI, né? Para que as pessoas saibam o que está sendo realizado do PDI. Em relação à avaliação e implementação do PDI, aprimorar a comunicação e engajamento dos discentes para aumentar sua participação ativa. Aprimorar a comunicação institucional, então, implementar uma política de comunicação descentralizada, atualizar regularmente as páginas das unidades gestoras e setores, né? Então, essa comunicação descentralizada, né? Então, a partir dos centros também, né, ter essas ações, né, de comunicação, né, tanto do que é desenvolvido no âmbito do próprio centro, como também, de modo geral, né, pela universidade. Né? Incentivar a cultura de avaliação, então, incluir a avaliação no acolhimento de estudantes ingressantes, né? Então, todos os momentos, né, são momentos também para divulgar, né, a avaliação institucional. Engajar mais, né, a comunidade acadêmica, né, promovendo eventos, campanhas que discutam, né, os resultados das avaliações, evidenciar resultados, né, então melhorar a comunicação e a visibilidade do trabalho da CPA para fortalecer sua percepção positiva, mostrar ações realizadas com base nas avaliações por meio de portais, e-mails e totens. Né? Então, também totens, e-mails, né, ou um selo que identifique, né, mudanças no âmbito da universidade que foram desencadeadas a partir dos relatórios de avaliação institucional são importantes também para que as pessoas conheçam e valorizem a comissão própria de avaliação, assim como a comissão setorial de avaliação. Então, a professora Carol vai nos falar sobre os resultados do eixo 2, né, que é desenvolvimento institucional. Né? Então, eu vou passar a palavra, né, ela vai colocar aí a apresentação, né, e eu vou passar a palavra para que ela dê continuidade. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Mauro, coloca você aí que o meu não está indo. Por favor, continua você com a apresentação. Tudo bem. Obrigada. Eixo 2. Bom, pessoal, então, boa tarde novamente. Eu vou comentar aqui um pouco com vocês o resultado do eixo 2, que é o desenvolvimento institucional, que abrangia a dimensão 1 e 3, como o Mauro falou, que é a missão e o PDI da instituição e a responsabilidade social da nossa universidade. A gente pode reparar aqui que a comunidade externa foi a que melhor nos avaliou, né? Então, poderíamos pensar que estamos sendo muito bem avaliados fora da universidade, o que não acontece aqui dentro, que nós não estamos nos vendo tão bem, né? Que as notas... nós internamente não nos demos nota alta. No entanto, foram só 18 respondentes na comunidade externa, então talvez essa amostragem não seja significativa, mas não deixa de ser um resultado interessante, que a gente internamente não se avalia de uma forma boa, né? Então a gente não acredita que a gente forma profissionais de uma forma satisfatória. Pode seguir, não.
A mesma coisa aqui sobre como a gente prepara nossos estudantes para o mercado de trabalho. A comunidade externa e os egressos, que eu acho que são os egressos são o nosso cartão de visita, são eles que nos representam fora, né? Avaliam que são bem formados e a comunidade externa também. Já os próprios alunos e os técnicos, um pouco menos, e os professores, né, ficaram ali entre neutro e bom. É outra coisa que a gente também pode pensar que a gente não se dá o devido valor, né? Então, talvez a gente tenha que mostrar mais internamente mesmo os nossos resultados, né? De alunos bem colocados e não digo só no resultado de ENAD, eu digo na colocação de alunos no mercado de trabalho, né? Para que os nossos alunos e que os técnicos e docentes também enxerguem isso como a comunidade externa e os egressos têm enxergado. Pode passar, Mauro, por favor. Nessa pergunta foi avaliado o caráter inovador do conhecimento na instituição. Novamente, a comunidade externa nos avaliando bem, e aqui me chamou um pouco a atenção que os técnicos administrativos não enxergam esse caráter inovador. Não que os docentes e os discentes tenham, né, dado notas tão maiores, mas eu achei que as notas 7 e 8 dos técnicos administrativos foram, né, sobressaíram aos olhos quando a gente analisa esse gráfico, né? Então, não sei se talvez porque os técnicos administrativos eles participam, né, dos projetos de pesquisa e de extensão, mas não estão vendo essa inovação nesses projetos, né? Então, talvez a gente tenha que ouvir melhor os técnicos. Pode passar. Sobre desenvolvimento sustentável, novamente, comunidade externa nos avaliando bem, e os egressos, né, da mesma forma que os discentes. Então, a gente pode ver ali, né, naquela ponderação em que se desconta os neutros e a porcentagem de pessoas que avaliaram bem, menos a porcentagem de pessoas que avaliaram mal, né? O mais alto foi a comunidade externa, depois os discentes, com 23,1, egressos, docentes, e por último, os técnicos administrativos, né? Novamente, os técnicos administrativos nos avaliando de forma mais negativa, né? Talvez a gente tenha que pensar melhor como melhorar a nossa comunicação e a visão realmente que os técnicos têm da instituição. Pode passar, Mauro, por favor. Como a gente avalia, né? E aqui fica só os técnicos e os docentes, porque é sobre o PDI, como que a gente avalia o PDI. Então, aqui, os docentes, a maior parte neutro e avaliando bem, e os técnicos administrativos, a maior parte neutro, né? Mas eu queria ressaltar aqui que ambos foram notas positivas, né? Se você vê a diferença entre positivo e negativo. Então, o PDI foi bem avaliado, né? Mas talvez não esteja sendo bem implementado, porque a gente vê as outras avaliações não tão positivas assim. Mauro, pode passar. As ações de extensão. Então, aqui, os docentes avaliando bem as ações de extensão, os discentes também, novamente, os técnicos administrativos com notas, maior parte, neutras. Pode passar. E sobre o intercâmbio, só um momentinho, volta um pouquinho, Mauro. Quando a gente vai ter também um gráfico sobre pesquisa, e foi mais ou menos o mesmo comportamento. Então, tanto para a área de inovação, pesquisa e extensão, o gráfico é muito semelhante. Então, os docentes avaliando
bem e neutro, os discentes, maior parte, bem, e os técnicos administrativos mais negativos, digamos assim, em relação a essas 3 áreas. Então, eu acho que nós temos que pensar de maneiras de inserir os técnicos administrativos nessas ações, né? Eu acho que talvez a universidade tenha que olhar mais, ter um olhar mais próximo para os técnicos e não só para os docentes, nessas ações de inovação, pesquisa e extensão. Pode passar, Mauro. Sobre intercâmbio internacional, a maior parte das pessoas avaliando negativamente. Somos uma universidade, né, relativamente nova, temos agora um intercâmbio, foi feita uma parceria recentemente com uma universidade na Rússia, né, se não me engano, na Europa, mas é um ponto a se melhorar. A maior parte foram notas de 0 a 6, tanto para os docentes quanto para os discentes. Né? São poucos alunos que saem e os professores também, né? Não temos muito, não sei quantos professores temos fora, mas atualmente na zootecnia nós temos um professor, né? Mas temos que fomentar essas parcerias internacionais. Mauro, pode passar. Aqui sobre a pesquisa, né? Então, novamente, como eu disse, era o mesmo comportamento, os técnicos administrativos com notas mais neutras, enquanto docentes e discentes com notas mais altas, tanto para pesquisa, extensão e inovação. Me chamou um pouco a atenção essas notas, né? Os técnicos administrativos sempre dando notas mais neutras, enquanto docentes e discentes, notas mais altas para a nossa atuação. Pode passar, Mauro. Aí, novamente, da inovação, como que a inovação contribui para o desenvolvimento regional. Aí, agora aqui, né, todo mundo dando notas mais neutras, indicando que o NPS ali dando positivo somente para os discentes e técnicos administrativos, e os docentes bastante negativos. Né? Então, assim, eu achei um pouco desconexa, porque se a gente está dando notas altas para pesquisa e extensão, mas ou seja, nossas ações de pesquisa e extensão não são inovadoras, né? Apesar de uma nota anterior de inovação ter sido um pouco mais alta. Então, talvez todos tenhamos que pensar em ações, tanto de pesquisa quanto ensino e extensão, que sejam mais inovadoras, porque não estamos vendo essa inovação contribuir para o desenvolvimento regional onde estamos inseridos. Pode passar, Mauro. Sobre a permanência, a gente pode ver aqui que a gente né, foi melhor avaliado aqui pela comunidade externas e egressos, né, notas maiores, 9 e 10, enquanto nós aqui dentro, técnicos, docentes e discentes, tivemos notas mais ou neutras, né, ou altas também. Passa mais um, Mauro, só para ver se essa próxima aqui. Essa aí mesmo. Só que aí, a hora que a gente olha sobre... A primeira foi sobre cotas, né? Sobre as políticas afirmativas. Então, a gente vê que a comunidade externa e egressos nos avaliaram bem. Mas aqui, quando a gente vai olhar quem realmente está sendo beneficiário disso, que são os discentes e os egressos, né, eles não nos avaliaram bem. Então, apesar de existirem as cotas e existirem as políticas afirmativas, né, não estamos sendo efetivos, né, nessa permanência desses alunos na universidade, né, ou não estamos divulgando, ou essas ações não estão sendo divulgadas de forma adequada, né? A gente nota ali que os técnicos e docentes têm avaliações neutras e positivas, enquanto os próprios beneficiários, né, que seriam os discentes e os egressos, não avaliaram bem este quesito, né? Pode passar, Mauro. A acessibilidade da universidade, e aqui eu chamo a atenção porque na avaliação anterior,
esse ponto já foi colocado como um ponto falho, né, que é a acessibilidade da UFMT para pessoas com deficiências. Nós estamos formando um aluno cego, com deficiência visual, desculpa, e fomos conseguir que tivesse acesso tátil para ele, já ele quase se formando, né? Então, a gente entende das dificuldades de implementar essa acessibilidade, mas eu acho que, como já é o segundo relatório que aparece com notas muito ruins, a acessibilidade tem que ser foco principal do planejamento, melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência à universidade. Sobre os aproveitamentos de recursos naturais, né, também tivemos notas ruins, principalmente entre os docentes. Eu acredito que quando foi aplicado o questionário, a gente estava com as placas solares a serem instaladas, então talvez isso tenha prejudicado um pouco a nota, né? Acredito que se fosse hoje, talvez teria melhorado um pouquinho. Então, principalmente os docentes com score ali do NPS de 52,3 negativo, né? Ou seja, a diferença entre pessoas que avaliam, 52% avalia pior do que bem, né? Então, é um ponto também a gente pensar melhor sobre os recursos naturais da universidade. Da universidade não, né? Do ambiente em que estamos inseridos. E aí, como a gente avalia, como se avalia, né, uma nota final da universidade, e aí, novamente, os egressos e a comunidade externa nos avaliando bem, e nós aqui dentro nos avaliando, né, ou neutro, né, mais de forma neutra do que bem, a não ser os discentes, que eles enxergam, né, acredito que se eles se matricularam nessa universidade é porque eles acreditam nela, né, mas, mais uma vez, a gente se enxerga de uma forma negativa, enquanto a comunidade externa e egressos não enxergam de uma forma mais positiva. Embora, né, a amostragem não tenha sido, talvez não seja significativa, né, representativa, desculpa a palavra, mas é algo a se pensar que nós não enxergamos como somos vistos. Não, pode passar. Então, como recomendações do eixo 2, melhorar a integração entre a formação acadêmica e as demandas do mercado, né? Alguns cursos já têm esse tipo de atividade, né, que chamam as pessoas do mercado para a roda de conversa, né, que precisamos, como eu disse anteriormente, aumentar a inovação, tanto na área de pesquisa quanto de extensão, aumentar o alinhamento com a missão do FNT, fortalecer a comunicação e engajamento para garantir coerência entre as ações institucionais, a missão da universidade e o PDI. Eu acho que tudo que a universidade, né, as reitorias têm que sempre olhar o PDI, o que tem no PDI, para tomar as decisões de onde investir, né? Não só o PDI, como as avaliações, aqui o relatório de avaliação. Aprimorar a comunicação também para garantir que as ações de extensão sejam eficazes e alinhadas com a comunidade externa. Incentivar os intercâmbios nacionais e internacionais, que a gente vive uma das partes piores avaliadas, mais mal avaliadas, desculpa. Mauro, pode passar. Acessibilidade e inclusão, né? Tivemos pela segunda vez essa acessibilidade muito comprometida. A divulgação das ações de ensino, pesquisa e extensão, a gente precisa melhorar, né, a nossa divulgação, não digo só institucional, mas eu penso também que os grupos de pesquisa e grupos de estudo precisavam ser mais ativos. A gente viu, né, durante a pandemia, como a comunidade acadêmica deixar de se pronunciar, como pessoas que não são da área acabam se sobressaindo. Então, eu acredito que os grupos de estudo, os próprios colegiados, né, precisam entrar nas redes sociais para divulgar, né, as ações
e o impacto social mesmo da universidade e né, do conhecimento. Aprimorar o uso dos recursos naturais, né, e eu acredito que isso já está sendo feito. Promover mais ainda, expandir as ações educativas sobre sustentabilidade e meio ambiente. E acho que, né, continuar divulgando os resultados, né, Mauro? Uhum. Sim, a gente está, né, a live de hoje é parte, né, desse processo de divulgação, né, dos resultados, né, a gente já fez um diálogo com a gestão superior, né, apresentamos no comitê gestor, tivemos essa live, estamos fazendo a divulgação também nas redes sociais, né? Estamos pensando um seminário no âmbito dos centros, né? Foi previsto, né, um seminário para cada centro, né? Isso. Cada centro organizar um seminário. E, enfim, para promover mesmo esse conhecimento aí em torno, né, dos resultados. Dos resultados. Não só dos resultados, mas como da CPA e da importância da CPA, né? Tivemos agora recentemente o resultado do conceito de alguns cursos que foram avaliados em 2023, né? E a CPA tem um papel importante nisso, né? E aí as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, as pessoas da comunidade acadêmica não têm esse conhecimento ainda. Então, de fazer essa divulgação, tanto dos resultados como da própria CPA e das suas comissões, se faz importante. Sim, sim. Enfim, né, a gente também gostaria de reforçar, né, que esse relatório não é apenas um diagnóstico, né, mas um convite, né, à ação coletiva, né, como vocês puderam, né, acompanhar, né, aí na exposição dos dados, né, tanto do eixo 1 quanto do eixo 2, né, os resultados não estão separados por centro, né, então não foi feita uma questão que filtrasse os dados por cento, né? Isso nos próximos ciclos a gente pretende adequar, né? No sentido de que passe a constar, né? Porque nós temos muitas diferenças, né? Nós temos uma unidade numa área rural, outra inserida no centro da cidade, outra em Tocantinópolis, então por exemplo, a acessibilidade pode ser diferente de uma unidade, de um campus para o outro. Então, eu acredito que a gente tem que fazer essa divisão por centro e ou faculdade, como é no caso da medicina, para poder conhecer melhor a comunidade acadêmica de cada centro e as suas demandas. Então, os dados, né, de modo geral, né, eles revelam, né, nossas conquistas, né, então, aspectos positivos, né, como o reconhecimento da comunidade externa, né, o compromisso com as ações afirmativas, né, que é, de modo geral, bem avaliado, né, quanto também os desafios mais urgentes, né, então, especialmente aí, acessibilidade, sustentabilidade, e em relação aos auxílios estudantis, que, enfim, pode ser uma questão da metodologia, né, que possa estar gerando essa insatisfação por parte dos discentes e egressos, né. Enfim, os números, eles representam, né, a voz da comunidade, né, de todos que participaram, docentes, técnicos, egressos, comunidade externa, né, e as recomendações refletem, né, as respostas, né, que foram dadas à pesquisa, né, e, enfim, também o compromisso, né, da CPA em consolidar, né, essas respostas, né, de forma mais transparente possível, né, com vistas aí o fortalecimento da UFNT. Então, essa avaliação que não é um fim em si mesma, né, mas esse instrumento de nos aprimorar e de nos reafirmar, né, enquanto universidade pública, né, que tem um papel social importante, né. A UFNT, né,
ela é composta de pessoas, né? Então, essa autoavaliação, né, são as pessoas, né, pensando sobre si mesmas, né? Aí essa autoavaliação sozinha não vai mudar a universidade, mas as pessoas que responderam e que vão se apropriar, né, desses dados podem mudar o cenário. Né? Então, nessa jornada de avaliação, de reavaliação, de considerar essas recomendações, né, nós contamos com todos. Né? O relatório completo, ele está disponível na página da CPA, né, na UFNT, foi também encaminhado nos e-mails, né, juntamente com a divulgação dessa live. Enfim, a gente permanece sempre aberto, né, para sugestões, né, questionamentos, convites, né, para falar sobre o processo e os resultados da avaliação institucional. A gente tem a página no Instagram, que é @CPAUFNT, né, que também continuamos divulgando os resultados por lá. Né? Então, todos podem acessar, né, e participar aí na reflexão e na discussão, né, dos resultados. Então, abrimos agora, então, para perguntas, comentários e consideração, né, de todos que estão aqui presentes. Eu não sei quem abriu, quem levantou no primeiro, mas acho que o primeiro Francisco. José Arimateia apertou primeiro. Eu só queria fazer uma observação lá no eixo 1, quanto aos discentes, né? Por não conhecerem o PDI, a CPA. Eu não sei se tem uma dimensão de quem foram esses alunos, porque eu coloquei numa das reuniões, ô Mauro, que, de repente, os alunos egressos que responderam, porventura pode ter um número significativo, que responderam ao questionário, e são alunos que desconhecem, né, essas siglas e o que significa, e, enfim, e porventura pode ter obtido esse resultado de negativo ou de neutro, né, enfim. Lá no eixo 2, com as notas também neutras ou negativas dos técnicos administrativos, eu não vou responder pela categoria, embora eu acredito que muitos não participam, né? Eu vejo assim as redes sociais como um meio de conhecer, né, os projetos de extensão, principalmente, e outros projetos que são realizados no período de um ano, por exemplo. E eu acho que pelo fato de não conhecer a fundo, talvez uma boa parte da categoria técnico responderam como neutro, ou não sei, né? É uma visão que eu tenho aqui muito superficial, talvez eu esteja enganado. Mas era essa colocação que eu queria deixar em observação. Obrigado, Ali. Então, o Francisco, e depois a gente responde os dois. Sim. Boa tarde, né? Outra vez. Eu já tinha lido... Eu já tinha lido uma parte da avaliação, né, do resultado e tudo, e fiquei preocupado, porque, por exemplo, o que fica claro para a gente é que nós não tivemos, precisávamos trabalhar um pouco mais da importância da CPA na universidade, porque é uma coisa importante aí na universidade. E aí, em relação, no geral, eu fiquei meio preocupado com os técnicos, porque a maior parte dos quesitos lá que foram perguntados aqui, eles estão sempre para baixo ou neutro. Sabe? Aí eu fico preocupado assim, o que está acontecendo? Não está havendo participação dos técnicos dentro da universidade? Não está conhecendo a CPA em si? Não está conhecendo, por exemplo, quando a gente fala de extensão
e fala de iniciação científica, aí eles não participam, mas eles precisavam saber a informação de que estava acontecendo. Talvez eles não participem, mas precisavam saber do que está acontecendo em relação. Então, me dão umas respostas negativas. Está aí, olha lá, extensão, pesquisa, inovação, acessibilidade, recursos naturais, o próprio ensino superior, tudo lá para baixo. Sabe? Então, eu fiquei preocupado com as respostas, assim, para os técnicos, sabe? É claro que eu entendo que os resultados aí, eles são indicações ou recomendações que deve ser colocado para a universidade receber isso como essa informação, mas também a gente tem que dizer, olha, tem que participar da universidade como um todo, sabe? Então, eu até fiquei assim, não deu tempo a pegar a avaliação que aconteceu com os técnicos geral, da última, sabe? Diferente da nossa. Entendeu? Mas é isso que eu estou querendo dizer aqui. É importante que a gente procure ver isso aí, sabe? Porque ou a gente precisa melhorar um pouco mais ainda na divulgação, tá? Da CPA ainda mais, sabe? Mas eu fiquei muito preocupado com isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Professora Carol? Não, só para dizer aqui, professor Francisco, que, né, em geral, nas atividades de extensão, nos projetos e programas de extensão, tem sempre técnicos envolvidos, né? E também nas pesquisas, né? Porque não tem como ter né, na parte de laboratório, por exemplo, sem os técnicos. Então, eu não sei se talvez essas respostas assim tem a ver com a não participação. Eu acho que tem a ver com a insatisfação mesmo, né? Na minha opinião, é isso, porque participar, eles participam. Pelo menos, né, no centro onde eu estou inserida, eu vejo muitos técnicos participando das atividades de pesquisa e de extensão. Então, eu acho que é mais uma insatisfação mesmo com os projetos em andamento, talvez, né? Minha visão sobre Não, isso. mas isso que quando eu falei aí foi geralzão, tá? Geralzão mesmo, tá? Mas é bom que a gente fique atento, né? Valeu, tá? Obrigado. Obrigado. Então, em relação ao comentário do Ari, né, realmente, né, se a gente for considerar, né, por mais que a gente perceba que os estudantes eles tenham, né, uma permanência maior do que o tempo ideal do curso, né, mas em relação aos docentes e aos técnicos, né, eles têm uma permanência menor, né, e conhecem menos, né, os processos da universidade, né? Então, realmente, né, o conhecimento das comissões, né, dos documentos oficiais, né, como o PDI, né, os relatórios, né, de avaliação institucional e a própria comissão, né, por parte dos discentes, é um conhecimento menor. A gente não apontou isso, né, no relatório, né, mas enfim, a gente entende realmente que, em relação a comissões e documentos oficiais, né, os discentes, eles acessam menos, né? Então, o desconhecimento também, porque eles não usam com tanta frequência, né, esses documentos quanto os servidores, né? Então, realmente procede o seu comentário. Enfim, realmente a gente precisa fortalecer, né, a divulgação da CPA, né, e a gente tem trabalhado para isso. Em relação à avaliação, né, os mais severos, né, na avaliação em todos os quesitos, né, de modo geral, são os docentes, né? Então, né, os técnicos, me parece que na extensão, né, eles têm uma avaliação menos positiva. Não chega a ser um número negativo,
né? Acho que é 0,9, né, o NPS. Mas é os que avaliam, né, menos positivamente assim, a extensão. Mas a pesquisa, a inovação e mesmo a universidade, né, qual nota você dá para a universidade? As notas mais severas, né, no sentido de serem as menores notas, são dos docentes, né? Então, os docentes são os que avaliam mais criticamente. Embora, né, sejam os docentes que desenvolvam a pesquisa, em sua grande parte, eles são os que avaliam, né, de forma mais severa também esse quesito, né, no sentido de darem notas menores. Então, estão insatisfeitos com a pesquisa, embora sejam eles mesmos quem realizem as pesquisas. Mas eu acredito que essa nota não tem a ver com a pesquisa que os docentes fazem, mas assim com os recursos que a universidade dispõe para desenvolver a pesquisa, né? Eu acho que é esse tipo de nota que foi dada à pesquisa, não né, a atividade de pesquisa em si, e sim ao incentivo à pesquisa dentro da universidade, eu acredito. Pelo menos é a visão que eu tenho como docente. É a percepção da pesquisa de modo geral, né? Não é individualizada mesmo, né? Mas é só pontuando, né? Então, enfim, esse comentário de que são os próprios docentes que realizam as pesquisas, fato, né? Mas, enfim, é que abrange realmente outros aspectos além da própria pesquisa individual, né? Mas é para pontuar que, enfim, não são os técnicos os que pior avaliam, né? Não são os técnicos que dão as notas mais baixas, né? Em alguns quesitos, sim. Em outros, as notas mais baixas são dos docentes. Mais recorrente. Só um instante. Carol, aquela história também, quando você falou da avaliação para a gente na extensão e também na iniciação científica, é exatamente o que a universidade está propondo para que reaja ou que tenha isso, né? Porque acontece muito isso, né? Porque isso por exemplo, na minha área, principalmente, é negativa mesmo. Não tem como fazer, não tem como na química. Não tem pesquisa nenhuma em química. Nunca teve. Desde que foi criada a UFT e agora com a FNT, parece que piorou. Entendeu? A gente precisa chamar atenção aí na Propesc, gritar com alguém, né? Para ver se muda, né? Valeu, até mais. Obrigado, Francisco. Assim, né? Eu não sei como funciona, mas a gente tem, né, os editais de iniciação científica. Afinal das contas, a gente não tem fomento à pesquisa, e sim bolsas, né? Então, talvez seja esse, né? Por isso que nós nos avaliamos mal nesse quesito, né? Que para recurso, a gente tem que enviar projeto fora, né? A universidade não dispõe de recurso para pesquisa, né? Para financiar a pesquisa, e sim para bolsas, né? A professora Roberta está aí, talvez possa falar um pouquinho sobre isso. Olá, pessoal. Mais ou menos é o que a Carol falou, né? A Propesc, ela, assim, a coordenação do PIBIC, que a gente tem, o programa, fomenta bolsas, né? E bolsas que a grande parte delas hoje vem de outras agências de fomento, que a gente também concorre a edital. A gente tem hoje bolsa fomentada pelo CNPq, que é um edital também onde a gente concorre, e da FAPT, que é um edital também, né? E é uma dificuldade já discutida nos programas de pós-graduação a captação de recursos, né? A captação de recursos para desenvolver projetos. E esse problema, ele é, assim, na nossa região norte, ele é muito grande, né? A FAPT,
há 2 anos atrás, podemos dizer assim, teve editais muito bons abertos, teve um fomento muito interessante para a gente, que não tem muito fomento de CNPq, de outros, né, do maior que é o CNPq, mas precisa também fomentar a pós-graduação, né? A grande captadora de recursos de agências de fomento é a pós-graduação. Mas o que nós também esbarramos aqui, Francisco e todo mundo, é na infraestrutura, né? Nós temos uma infraestrutura lamentável, né? Que não nos permite, assim, você vai concorrer a um edital, nós não temos nem não é confiança, nós não temos, assim, de saber que aquilo ali vai suportar o nosso edital até o final, que aquele prédio vai suportar, né? Então, assim, a gente tem que avançar em diálogo, né? Eu acho que o diálogo entre como é que eu vou falar? Entre a gestão e tudo, né? Eu acho que o diálogo ele é muito pequeno. Eu acho que a gente tinha mais diálogo antes com a FT do que com a FNT, tá? Então, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que pensar e, né, tomar algumas decisões. E quanto aos docentes, para a própria equipe e para a gente mesmo, os nossos alunos não acessam o e-mail institucional, gente. E tem professores nossos que não usam e-mail institucional ainda. A gente obriga os editais a todos, alunos, docentes e discentes, usar o e-mail institucional. Se vocês verem o que a gente ouve, né? Então, a gente tem que fazer uma educação da base. Exatamente, Carol, o PDI, né, e o relatório. Então, primeiro, a gente precisa orientar nossos alunos e nossos docentes a usarem o e-mail institucional. Eu acredito que um diálogo maior, a nossa infraestrutura vai de mal a pior, né? Então, tem muitas coisas aí e que tenhamos esperança, mas não sei também. Obrigada. Obrigado, Roberta. Francisco? Eu adorei a esperança, viu, Roberto? A deixar para o espiritual. Você sabe, eu falei isso assim, porque quando eu falo de química, a gente não tem nem estrutura para graduação. Entendeu? E é uma coisa que a gente briga desde que criaram o curso, que a gente está brigando só agora que a gente tem as salas, que não são nem laboratórios, são salas de aula adaptadas. Entendeu? E aí não tem como fazer. Não tem como fazer, sabe? Porque eu já ouvi alguém lá na UFT uma vez dizendo assim: olha, fulano de tal tem publicações A. Eu disse, na UFT não existe ninguém capaz de fazer o trabalho A na minha área. E hoje continua do mesmo jeito. Entendeu? Mas as pessoas cobram isso de você. Tudo bem, cobre, mas dê estrutura, dê condição da gente fazer, que eu creio que é melhor. Entendeu? Porque o que tem hoje é assim, aqueles que já têm vão ficar fazendo mais, e os que não fizeram não vão fazer nunca mais. Entendeu? Mas tomara, vamos deixar naquela situação que você colocou para a gente, que vai melhorar. Uma hora tem que melhorar, não é possível. Francisco, mas eu acho que esses momentos são tão bons, né? Tinha tanto tempo que eu não te via, Francisco, é muito bom te ver, viu? A gente se via mais. Eu acho que, eu não sei, acho que as coordenações, né, os cursos, a gente precisava de reuniões mais frequentes com cada pró-reitoria, né? Eu acho que não é só, por exemplo, uma pró-reitoria que vai conversar sobre aquilo, porque elas são interligadas, né? Se eu não tenho recurso, eu não mando para a Propesc, não mando para a Proesc, mas se eu não tenho recurso, a Proaf não vai, a Proplan não vai. Então, eu acho que a gente deveria fazer uma reunião muito ampla,
com os docentes, né, visando a infraestrutura, porque a nossa já está capenga, né? A nossa está bem capenga, e não adianta, né? Tem hora, uma hora vai sucumbir, né, Francisco? Mas vamos tentar ir para frente. Mas eu sugiro que essa conversa com a gestão, né, fosse mais... acontecesse de uma forma mais ampla, né? Sim, é necessário. Eu coloquei a questão, já passo a palavra, Ari, a questão que a gente estava discutindo, né, que na verdade é o quanto a pesquisa contribui para o desenvolvimento regional, né? Então, como que avalia, né, a pesquisa no âmbito do desenvolvimento regional, que é, né, a missão da UFNT, né? Então, a missão é formar, né, pessoas e realizar pesquisas que contribuam com o desenvolvimento local e regional, né? Então, a nota, né, o NPS dos docentes é 9,6, né? Enfim, não é também tão baixo, né, o NPS. É só que é o menor dentre os pesquisados. E nem tudo é ruim, né? Eu vou colocar também um comentário aqui daqui a pouco, um comentário positivo, né, em relação à voz da comunidade. Ari? Só fazer um comentário breve, né? Enquanto técnico, eu desenvolvo alguns projetos de extensão, não institucionalizado, porque eu acredito que na minha visão, quando eu institucionalizo um projeto, falar como particular, como eu penso, né? Eu fico muito preso às amarras institucionais. E quando eu faço de forma leve, né, eu desenvolvo de maneira até mais ativa, né? Vamos dizer assim. Então, é complicado a gente desenvolver esses projetos. É complicado eu sair da minha sala, ou às vezes não estou atendendo para participar com um projeto, apoiar um projeto, ou participar, vamos dizer assim, como membro, né? Então, a gente tem ali o atendimento ao público, SEI, CI, Sirdipe, autoatendimento, Sogov, o WhatsApp institucional. Então, a gente está preso a muita a coisa técnica, né? E eu vejo colegas que desejam participar, mas não tem como, é difícil. Então, eu deixo como sugestão, talvez, para o final do ano, que a gente crie nos nossos centros mostras de extensão, de inovação, e que os técnicos, principalmente, sejam dispensados do seu dia ali, do seu dia, para participar, para entender o que aconteceu durante o ano, para ele tomar conhecimento do que foi produzido pela universidade ao longo do ano. Pelo menos para ele conhecer no final do ano, para ele participar do próximo processo avaliativo de forma mais segura, de forma que ele entenda o que de fato aconteceu. Porque eu acredito que é isso. É falta de comunicação, falta de buscar também conhecimento, porque comunicação existe, né? Enfim, só para... Falei que eu não ia falar muito, né? Só para deixar essa reflexão. Obrigado, Ari. Realmente, né, a gente tem que considerar que extensão, acho que não está dentre as atribuições dos técnicos, né? Enfim. Carol? Não, só para comentar que a gente tem o TEIA, né, que é para ser um evento que né, inclua ensino, pesquisa, extensão, e que é para toda a comunidade participar. O problema é que o TEIA é no meio quase no final do semestre, está todo mundo cheio de coisa para fazer, então talvez por isso, por exemplo, quem é lá do CCA, os técnicos não consigam vir, né? Eu, por exemplo, só venho nos dias que tenho aluno apresentando, e aí você acaba não conhecendo a atividade dos colegas e de outros centros, enfim, né? Mas nós temos esse evento que é todo interligado e que a ideia dele é muito boa, né? Só talvez aprimorar para que a gente possa ter mais participação, inclusive nossa, da comunidade acadêmica mesmo.
Verdade, esse ano o TEIA vai ser em Tocantinópolis, né? Então, a comunidade local também vai poder tomar mais conhecimento. Professora Roberta? Sobre o TEIA, né, uma coisa que a gente luta desde a UFT, precisa de um período que seja institucionalizado, o TEIA, né? Ele precisa estar no calendário. Eu fui do comitê do PIBIC da UFT desde 2008, nunca conseguimos isso. Né? Então, assim, se o FNT também for pelo mesmo caminho, a situação é essa. E essa discussão também do TEIA ser em Tocantinópolis é uma discussão muito delicada também, né? Porque nós vamos trabalhar com um número muito grande de pessoas, né? Onde a gente não encontra recursos todos os anos para trazer os externos, né? A gente às vezes quer trazer um avaliador, né, que possa contribuir com uma palestra, tal. Então a gente vai ter que ver assim, esses recursos, né, os ônibus, né, a alimentação, é muita coisa envolvida. Eu não sei se vocês estavam todos aqui, né? O Francisco estava, Fabi, não estou vendo, a Janete, a professora Janete estava, quando a gente ia para Palmas, né? A gente ficava 4 dias lá, né? Então, mas assim, já estava tudo muito, muito certinho, e lá tinha como receber os alunos de Tocantinópolis e de Araguaína e Gurupi, né? Então, nós vamos ter que avaliar, eu não sei se tem alguém aqui de Tocantinópolis, o orçamento para isso. Foi o que a gente questionou, né? Porque, gente, a gente não consegue trazer ninguém, a gente não consegue que vá buscar um professor, sabe? Tem que escolher, não pode fazer 3. Então, assim, essas ações são complicadas, mas a partir do momento que a gente não sentar e discutir com seriedade institucionalização de eventos, a gente não tem nem como colocar isso no orçamento, né? Agora vai ser em Tocantinópolis, ele vai ser um evento itinerante, então o recurso X para esse ano vai para Tocantinópolis para isso. Mas se eu não estiver enganada, eu não sei se até hoje já tem algum recurso pensado. E a gente fala assim, não, mas outubro, novembro está longe. Gente, nós já estamos em maio. Né? Nós já vamos abrir outro edital. Então, assim, eu acho que falta... não sei o que falta. É isso. Obrigado, Roberta. Realmente, como é um evento, né, poderia concorrer a editais, né, de financiamento, né? Mas eu não sei exatamente como funciona aí a gestão do TEIA, né? A gente tem como um comentário, né, aqui, né, então, que é uma das partes, né, do relatório, que é as respostas abertas, né? Então, teve um elogio, né? Quero elogiar a condução das ações de pesquisa, extensão, ensino e inovação. É perceptível a melhoria de editais de fomentos comparado com a UFT, entretanto, para a pesquisa ainda há muito a ser feito. Vejo a redução e maior distribuição do valor de fomento do edital como um limitador, já que com baixos valores pouco pode ser feito. Também quero deixar registrado que precisamos de espaço físico, embora esforços estejam sendo feitos, o que é realmente elogiável, ainda temos muita necessidade de espaço para laboratório, itens básicos, como computadores, a fim de melhorar a pesquisa. Então, como podem ver, é apontado que melhorou, né, embora ainda tenham fragilidades, né, em relação à pesquisa. Enfim, né, e aí entre as fragilidades, né, a gente pode pensar, mesmo o que está sendo pontuado, né, pela Roberta, né, em relação à realização do TEIA, né, a não institucionalização, né, do evento. A professora Janete colocou, precisamos de uma data no calendário para o TEIA. Seria mais fácil pensar o recurso. Francisco? Antes da gente começar aqui, eu tinha conversado com o Mauro, e falei para ele que às 14h30 tenho que estar lá na universidade, que eu não estou em casa, né? Mas eu tenho que me arrumar, vai para lá, porque vai ter um evento lá. Tá? Foi um prazer encontrá-los,
tá? E nós estaremos aqui, na UFT, aqui na rede não, agora não, tá bom? Então foi um prazer e a gente se fala, tá bom? Obrigado, até a próxima. Obrigado, Francisco. Então, a gente trouxe, né, alguns dados, né, alguns elementos, né, não foram todos, né, mas os dados completos, né, estão disponíveis no relatório, não sei se todos receberam, né, mas foi enviado no e-mail, né, através do e-mail da CPA. A SUCOM também, né, divulgou, né, enviou para os discentes, e a gente está divulgando nas redes sociais, né, os resultados, né, de partes. Nós já estamos, acho que, caminhando para o encerramento, professor Janete. Obrigado. Enfim, todo mundo tem muitas coisas, né, muitas agendas aí para dar conta. Mas, enfim, fica o convite para que leiam, né, o relatório, e aí podem, né, a partir dos gráficos, né, do índice, procurar os resultados que melhor respondem às suas necessidades, né, bem como também conhecer toda a universidade, né, todos os aspectos avaliados, né. As questões, né, que foram perguntadas, elas estão também no relatório, né, e vocês podem também pesquisar, né, ver os resultados a partir das questões, né, os questionários também presentes no relatório. Né, então, também não sei se os colegas, a professora Carol, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, né, e a gente caminha para o encerramento. Não, só gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado da CPA e desse momento aqui, dizer que esse questionário, né, o resultado do questionário é uma ferramenta muito importante para a gestão e que deve ser levada em conta na tomada de decisões, né, de alocação de recursos e investimentos na universidade, e que seja, né, não só esse, mas como os próximos relatórios e resultados sejam utilizados realmente, né, que tenham uso, seja uma ferramenta útil. Né, e agradeço a oportunidade. Também, né, gostaria de agradecer a todos que, né, nos acompanharam até aqui, né, que responderam o chamado, né, com a presença. A gente vai realizar também no âmbito das CSAs a avaliação do ensino-aprendizagem, que é uma pesquisa mais voltada para os discentes, né, então para pensar aí, né, como tem sido, né, o processo ensino-aprendizagem, né, os resultados mais voltados aí para as coordenações de curso. Então, a gente continua contando, né, com todos aí na divulgação, né, das campanhas, né, no engajamento, né, nos questionários, na campanha, né, e seguimos abertos aí para outros diálogos, né, em outros momentos também. Tá? Então, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação. Parabéns, pessoal, parabéns, viu? Para a equipe, o trabalho. Um abração para vocês.